Olá, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao Apocalipse sem mistério e vamos falar da abertura do quinto e sexto selos. Tá? Então, a temática que vamos trabalhar aí, além de dar uma retomada na abertura dos outros selos, vamos falar das almas que aparecem debaixo do altar e as catástrofes cósmicas que acontecem na Terra com a abertura do sexto selo. Tá, ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa apresentação. Então, antes de mais nada, é importante a gente dar uma recapitulada aí, sabendo que no capítulo 5 nós vimos aí o Cristo glorificado, ele que é o único digno de abrir os selos. Aparece a igreja já arrebatada e já galardoada depois do tribunal de Cristo, representada pelos 24 anciãos e os 4 seres viventes. Então Cristo começa a abrir o selo que nós vimos semana passada. Tá ok? Vamos lá. E a abertura do primeiro selo representa o anticristo, tá? Então o cavaleiro que vem assentado sobre o cavalo branco é o anticristo, tá? E uma coisa importante que é importante ressaltar aí, o período da 70ª semana de Daniel apresentada só começa quando o anticristo fizer o acordo, tá? Um acordo com muitos. Aí começa 7 anos, aí pode ser contado por 7 anos, mas a abertura do primeiro selo acontece antes. Tá? Então é uma situação que seria um pouco contraditória eu já falar que já começa a tribulação justamente na hora que Cristo já abre o primeiro selo. Tá? Porque ele tem, como diz Daniel 9:27, ele fará acordo com muitos por uma semana, por 7 anos. Tá? Então, após o acordo, podemos contar 7 anos. Mas Cristo abre o primeiro selo. Tá? Como mencionei no outro vídeo, alguns intérpretes tentam acreditam que seja Jesus esse primeiro cavaleiro, mas não, tá? Porque Cristo é apresentado lá no capítulo 19 como o cavaleiro que vem no cavalo branco, mas esse é um outro cavalo, tá? Então faz parte dos 4 cavaleiros iniciais aí da abertura do selo. E, sabendo, o primeiro selo representa o anticristo. O segundo selo é o cavalo vermelho, representando a guerra, tá? Então é feito um acordo com muitos e depois certamente haverá um tumulto mundial aí, mas será representado aí pela guerra. O império do anticristo não será um império tranquilo. Sempre todos os grandes impérios da antiguidade tiveram posições e assim será também com o império do anticristo. Tá? É só ler um pouquinho lá no capítulo 37, no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, fala da invasão de Gog, e aí a gente começa a ver algumas situações que vão acontecer no período tribulacional. O terceiro selo é o cavalo preto, representando a fome. Tá? Então não é difícil de prever que depois de muita guerra, tá? Algumas concessões vão estar acontecendo, alguns problemas de abastecimento e a fome vai ser algo que vai acometer toda a Terra. Será uma fome mundial. E o quarto selo, tá? Esse representado pelo cavalo amarelo aí é o único que apresenta o nome do seu personagem, que é a morte, tá? Então nós temos aí a morte vinda aí após a fome. Muita mortandade acontecerá nesse período e eu acredito aí que já com um período de tribulação já acontecendo, já perto do terceiro ano, tá? Eu acredito que vai ser mais ou menos assim pelo nível dos acontecimentos que vão estar se sucedendo. E a morte, pelo que nós vimos aí, ela levará 1/4 de toda a Terra. Digamos aí, nós vamos estar em 7 bilhões, 7 bilhões e meio, 8 bilhões. Digamos que seja 2 bilhões de mortes haverá nesse período após a abertura do quarto selo. E vamos aí adentrando aí nossa temática de hoje, que é a abertura do quinto selo. Vamos lá. Nós vemos aí a imagem das almas embaixo do altar. Vamos ler o texto. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. Então nós temos aí, como vocês estão observando, nós temos aqui as almas, estamos observando aqui o altar visto de um ângulo oblíquo aqui, tá? De baixo para cima que nós vemos, e vemos aí almas, tá? É um desenho, uma ilustração para poder representar aqui esse texto, tá? É fácil encontrar esse tipo de imagem na internet, tem algumas outras, mas eu achei essa mais propícia, tá ok? Então, as almas debaixo do altar. E aí,
o texto já é bem claro, já diz que são aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, digamos que a igreja já foi arrebatada e muitas pessoas se converteram, tá? Muitas pessoas se converteram em Jesus, porque além de estar acontecendo todo o tumulto, também haverá a pregação das testemunhas que eu vou falar para vocês. As duas testemunhas irão estar pregando, tá? Então haverá salvação na tribulação. Tá? De outra forma, não haveria necessidade de ser pregado o evangelho pelas duas testemunhas e nem pelo anjo. Tá? Então, essas vidas aqui debaixo do altar são as pessoas que vão ser mortas na tribulação por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, as pessoas vão sair testemunhando da sua fé nesse período. Tá? Vai estar acontecendo outras coisas e no decorrer do livro do Apocalipse nós vamos entendendo alguns fatos, a gente consegue encaixar certas situações. Então vamos lá, continuando. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ok, então eles estão cobrando vingança, tá? Mas não é uma vingança como nós temos aqui de conhecimento nosso, tá? A vingança de Deus é algo justo, é algo que realmente vai estar indo de acordo com os pecados que o mundo teve para com estes que estão debaixo do altar. Vamos lá, isso está no versículo 10. Vamos para o próximo versículo. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Tá? Então, um número de almas que estão debaixo do altar não estava completo. Então eles tinham que aguardar um pouquinho, e esse número de almas ele iria se completar, tá ok? E até que se completasse, eles tinham que aguardar um momento, tá ok? Então Deus vai fazer algo completo com respeito à vingança dos que foram mortos por causa da sua palavra, tá? E do testemunho que eles deram no período tribulacional, principalmente no primeira metade, tá? Na primeira metade, que são de 3 anos e meio, ou 42 meses, como nós vamos ver posteriormente.